O canal Aqui Tem História apresenta Assim Nasceu Brasília. Nossa história inicia-se em meados do século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. A primeira sugestão de trocar o Rio de Janeiro por uma cidade ao centro do Brasil foi do Marquês de Pombal. A ideia foi reforçada logo após a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808. O almirante britânico Sidney Smith, ao desembarcar a família real na capital, recomendou ao príncipe regente Dom João a transferência da sede de governo para o interior, alegando motivos estratégicos. Em 1821, José Bonifácio de Andrada preparou uma minuta de reivindicações da bancada brasileira junto à Corte Constituinte em Lisboa, onde fazia constar a necessidade da construção de uma capital no centro do país. Seguindo a orientação de José Bonifácio, os deputados constituintes brasileiros conseguiram incluir a construção no parecer da comissão, encarregada da redação dos artigos adicionais à Constituição Portuguesa referentes ao Brasil, no documento de 1822. No mesmo ano, um dos deputados publicou um folheto onde sugeria como nome dessa futura capital Brasília, ou qualquer outro. E na mesma publicação fixou a região onde deveria ser instalada a futura capital, no centro do Brasil, cuja redação do artigo é atribuída a José Clemente Pereira. Parecia implícito o compromisso da interiorização do Brasil após a independência. Por volta de 1839, o tema foi retomado em tom de campanha pelo historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, imaginando a princípio que a localização ideal seria em São João del Rei, Minas Gerais. Em 1883, Dom Bosco havia tido vários sonhos proféticos de uma terra prometida no centro-oeste brasileiro, onde correriam rios de leite e mel. Em 1889, houve a proclamação da República e a velha questão da capital voltou à tona. A Constituição de 1891 trata do assunto no artigo 3º, o imperativo da criação de uma nova capital no centro do país. Houve inúmeros estudos e projetos sobre locais de construção da nova capital, porém nenhum dos projetos foi à frente. Em 1933, a Grande Comissão Nacional de Redivisão Territorial e Localização da nova capital, presidida por Teixeira de Freitas, recomendou a ratificação do disposto na Constituição de 1891. Com a consequência de, na Constituição de 1934, a transferência ser outra vez determinada oficialmente, porém não aconteceu. A opinião favorável à mudança ganhou facilmente a disputa e formou-se um novo consenso, refletido na Constituição de 1946. Seu artigo 4º das disposições transitórias, rezando que a capital da União será transferida para o Planalto Central do país. Em 1955, Juscelino Kubitschek vence as eleições com o slogan 50 anos em 5. Em 15 de março de 1956, o presidente criou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Novacap, e inicia-se as obras para a construção da nova capital. O engenheiro Israel Pinheiro foi indicado como presidente da companhia, o arquiteto Oscar Niemeyer como diretor técnico, e imediatamente Niemeyer começou a elaborar projetos para os primeiros edifícios. A arquitetura da nova capital foi confiada a Niemeyer. Foram construídos milhares de quilômetros de rodovias e ferrovias para garantir o deslocamento de pessoas e materiais e foram usados os mais modernos recursos técnicos de construção. Multidões de operários de vários pontos do Brasil, os candangos, especialmente nordestinos, foram atraídos para lá, trabalhando num cronograma diuturno, sem interrupção. Boa parte da força e atenção do país giravam em torno de Brasília, que rapidamente ganhava seus contornos. A quantidade de operários afluindo às obras fez nascer vários povoados em torno do plano piloto. As primeiras habitações eram consistindo de um grande conjunto de casas muito simples de madeira, erguidas pelas empreiteiras para acolher os trabalhadores migrantes. Deveria ser desmantelada ao final da construção da capital, o que acabou não acontecendo e assim nasceu a região administrativa, Núcleo Bandeirante. As condições de trabalho eram muito precárias, as empreiteiras muitas vezes forneciam refeições de má qualidade, e foi registrado um alto índice de acidentes de trabalho com óbito. Os salários eram baixos, o pagamento de horas extras era irregular. No ano de 1959, houve um protesto por melhores condições de trabalho. O protesto foi reprimido pela polícia sob o pretexto da manutenção da ordem. Os policiais agiram com abuso e utilizaram a força de forma exagerada. O saldo da repressão policial foi dezenas de operários metralhados e mortos. Por tantos problemas e violência, crônicas em jornais a comparavam a uma cidade do velho oeste americano.
Ao longo de todo o governo de Juscelino, várias críticas foram levantadas contra o projeto, algumas muito duras. Segundo algumas análises, o esforço custou ao país a desestruturação econômica, criando um vazio nas contas públicas, tornando crônica a inflação e dificultando a governabilidade, sendo uma das causas das crises econômicas nacionais das décadas seguintes. O economista Celso Furtado, que acompanhou a construção, disse que foram desviados muitos recursos da construção de Brasília, e o governo paralisou obras necessárias em outras partes do país, sem que jamais tenha havido qualquer debate ou prestação de contas do dinheiro gasto na construção da nova capital. 6 meses antes do fim das obras, a verba destinada à construção de Brasília havia terminado. Sem conseguir empréstimos junto ao FMI, o presidente vendeu títulos da dívida pública e emitiu moeda. Esses dois fatos acarretaram o aumento da inflação e do custo de vida. Calcula-se que Brasília teria custado mais de 45 bilhões de dólares. Ainda com muito por fazer, a nova capital foi inaugurada em 21 de abril de 1960 em meio a uma grande festa. Nos anos seguintes, ministérios, embaixadas e demais órgãos políticos deixariam o Rio de Janeiro e se instalariam definitivamente na nova capital brasileira. Na prática, por algum tempo o Brasil teve duas capitais. As obras continuaram pelo menos até o final da década de 1970. A despeito de toda a polêmica, hoje o projeto brasiliense é reconhecido como uma das grandes obras de arquitetura e urbanismo do século XX. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparecem em sua tela e até breve. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.